Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem fala é o professor Marcos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre dois temas relacionados à geografia que causam muita polêmica e muita dúvida na cabeça de muitos alunos. Muitos alunos confundem o que vem a ser a geopolítica e o que vem a ser a geografia política. São termos muito parecidos, muito semelhantes e nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de estar elucidando vocês sobre a diferença desses dois termos. Pois bem, pessoal, a geografia política clássica tem como precursor o geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que lançou as bases científicas e sistematizadoras dessa ciência com a publicação em 1897 de sua obra Geografia Política. Para Ratzel, a força do Estado estava intimamente ligada ao espaço na sua forma, extensão, relevo, clima e disponibilidade de recursos. Essas ideias vieram a ser estendidas de maneira simplista como determinismo geográfico. O pensamento de Ratzel foi influenciado por experiências pessoais, nascidas de uma viagem que realizou aos Estados Unidos e de sua participação na Guerra Franco-Prussiana, bem como por influências intelectuais oriundas das ideias evolucionistas de Charles Darwin e do positivismo de Augusto Comte. Refletia sobre a necessidade do espaço vital, já que o Estado, considerado como um organismo vivo, estava submetido às mesmas leis implacáveis da sobrevivência e da evolução. Já o termo geopolítica, por sua vez, foi utilizado pela primeira vez pelo geógrafo sueco Rudolf Kellen, em 1905, num artigo denominado As Grandes Potências. Em 1916, ele reafirmaria as bases da geopolítica em seu livro O Estado como Forma de Vida, no qual sua preocupação fundamental é a de estudar o Estado enquanto organismo geográfico. Como suas teses eram inspiradas nas ideias de Ratzel, Kellen se preocupou em estabelecer as diferenças entre as duas formas de conhecimento. Essas diferenças estariam baseadas principalmente na forma de abordagem. A geografia política deveria ser compreendida como um conjunto sistemático de estudos restritos às relações entre o território e o Estado, posição, situação, características das fronteiras, etc. Enquanto que a geopolítica caberia a formulação de teorias e estratégicas políticas voltadas à obtenção de poder sobre determinado território. O almirante norte-americano Alfred Maha jamais usou em seus escritos o termo geopolítica. Entretanto, em sua obra mais conhecida, A Influência do Poder Marinho sobre a História, em 1890, usava tal conhecimento para aprimorar a compreensão de que a chave para a hegemonia mundial estaria no controle das rotas marítimas, como meio de um país se alçar à potência mundial. Assim, inspirado nas teses de Ratzel, Maha acreditava que o fortalecimento dos Estados Unidos dar-se-ia necessariamente com o controle das rotas marítimas. Não por acaso, os Estados Unidos financiaram no início do século passado a construção do Canal do Panamá, possibilitando a ligação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. A teoria do poder marítimo de Maha foi contestada em 1904 pelo geógrafo inglês Halford Mackinder, quando este proferiu uma conferência na Real Sociedade Geográfica intitulada O Pivô Geográfico da História, que anunciava o fim da era pré-colombiana e a ascensão do poder terrestre. O mundo passava por intensas transformações socioeconômicas impulsionadas pelo desenvolvimento dos transportes terrestres e dos meios de comunicação, criando novas formas de mobilidade espacial. E Mackinder acreditava, diante dessas mudanças, que quem controlasse a Eurásia, um gigante continente de 34 milhões de quilômetros quadrados, que abarcava a Europa e a Ásia, controlaria o que ele chamava de Ilha Mundial, e dentro dessa Ilha Mundial haveria um Heartland, terra-coração, ou estado pivô, que corresponde ao território da Rússia, com cerca de 22 mil quilômetros quadrados. Era justamente pensando nesse estado pivô que Mackinder buscava estabelecer um sistema defensivo britânico que pudesse impedir uma aliança entre a União Soviética e a Alemanha, pois para o autor, quem controlasse a ilha mundial controlaria o mundo. A geopolítica passaria a ser mais divulgada com os estudos de Karl Haushofer, publicados na revista de Geopolítica nos anos de 1924 a 1944. Geopolítico do Terceiro Reich, que usou largamente as ideias de Mackinder adaptadas ao plano alemão, Haushofer entendia a importância de a Alemanha relativizar suas diferenças ideológicas com o socialismo soviético, a fim de enfatizar a necessidade de estabelecer uma aliança natural que se contrapusesse ao Império Britânico.
De início, as ideias de Haushofer influenciaram Hitler, e ele pôde ser considerado o inspirador do Pacto de Não Agressão Russo-Alemão, assinado em 1939. 2 anos mais tarde, Hitler decidiu romper com seu conselheiro geopolítico e, por consequente, invadiu a União Soviética. As consequências dessa invasão catastróficas para a Alemanha são mais do que conhecidas. Depois da guerra, Haushofer, acusado de colaborador do nazismo, sequer esperou a sentença que seria dada pelo Tribunal de Nuremberg. Suicidou-se em sua cela no ano de 1945. Depois da experiência nazista, a geopolítica ingressou numa fase de crise e passaria a ser conhecida como ciência maldita até praticamente meados da década de 70. Nessa época, ela passou por uma espécie de ostracismo teórico, que ficou confinada apenas em setores militares. Posteriormente, suas teses passaram a ser renovadas. Seu ressurgimento ocorreu em 1976 com a publicação da revista Heródote, coordenada pelo geógrafo francês Yves Lacoste, que no mesmo ano lança o livro A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, no qual a geopolítica não aparece mais como uma ciência a serviço do Estado, e sim como uma proposta de realizar uma geografia crítica e comprometida com a questão social. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês possam ter compreendido aí a diferença entre geografia política e geopolítica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar com seus colegas. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar as dúvidas nos comentários aí, que assim que eu puder, eu estarei respondendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.